tornam casa de Deus, pedras vivas. Eis que o Senhor disse: convém-vos que eu vá para que envie outro Consolador. O Pai, iremos para eles e faremos morada. A morada de Deus é em nosso coração. Deus não habita em tendas nem em templos feitos por homens. Deixamos de ser homens naturais e passamos a ser homens espirituais, homens pneumáticos, homens que carregamos o Espírito Santo de Deus no coração. O pastor Osés pediu para que eu trouxesse uma mensagem relacionada aos homens, só os homens aqui. E eu fiquei pensando hoje de manhã, o que eu poderia falar em relação aos homens, né? Pensei em falar sobre Josué, um personagem conhecido, mas o meu coração se aqueceu mesmo para falar de uma outra pessoinha bastante importante na palavra de Deus. Eu queria falar sobre Davi. Eu sei que muitos de nós conhecemos a história do rei Davi. Talvez a mais conhecida é o homem que matou o gigante Golias, até as crianças conhecem. Ou então o homem segundo o coração de Deus, né? É assim que Davi é conhecido na palavra do Senhor. Porque era um homem que tinha um coração disponível, estava disposto a fazer a vontade do Pai. Assim como Jesus, né? Minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Né? A gente vê Jesus mesmo ali no Getsemane, onde ele estava sofrendo, ele ora e pede: se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Né? Isso faz toda a diferença quando um homem se dispõe ao coração dele, está cada vez mais alinhado com a vontade do Senhor. Agrada-te do teu Senhor, ele satisfará os desejos do seu coração. Confia nele e o mais ele fará. Eu penso que nós temos bastante coisa para aprender com Davi. Então eu queria convidar a igreja a abrir em 1 Samuel, no capítulo 16, uma passagem bastante conhecida. Nós vamos ler 1 Samuel 16, do verso 14 até o verso 18, 4 versículos. Quem trouxe a Bíblia, quiser acompanhar comigo. Samuel 16, do verso 14 ao verso 18. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, teus servos que estão em tua presença, busque um homem que saiba tocar harpa. Será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor? Disse Saul ao seu servo: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-me. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte, valente homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor lhe deve com ele. Senhor Jesus, essa é a tua palavra, Pai. Eu peço a tua bênção, Pai. Eu rogo, Senhor, para que eu seja um vaso instrumento nas tuas mãos, total dependência de ti. O Senhor venha, Pai, tirar aquilo que está na dispensa, Senhor, que eu venha ser usado, apesar de mim, nesta noite. Olha só, essa passagem é bastante conhecida. Quem conhece um pouco da história sabe que Saul, ele era um rei de Israel, mas que ele fez mal, né? Ele fez o que era mal diante do Senhor. Por conta disso, o Espírito Santo, na antiga ordem, não é como hoje, onde Deus confia o Espírito, e ele faz morada dentro de nós.
Testamento não era assim, né? O Espírito, ele vinha sobre o profeta, ele vinha sobre os reis, mas ele não era permanente. A gente vê aqui que Deus retirou o Espírito dele, de Saul. Não só isso, por conta, né, da desobediência e da transgressão de Saul, o Senhor tinha enviado um espírito maligno para atormentar Saul. Esse é o contexto. E ali o servo de Saul disseram o seguinte: olha, vamos arrumar alguém que sabe tocar harpa para poder acalmar Saul, né, naquele momento ali de tormento que ele estava passando, né? E um deles disse: olha, eu conheço um que sabe tocar, e ele dá algumas características dessa pessoa. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Está falando a respeito de Davi. E o que esse Davi, ele era tão, né, amável diante de Deus? O que ele fazia? O que a gente tem para aprender com ele? Porque Deus gostava, não só amava Davi, mas ele gostava muito de Davi. A gente vê Abraão, por exemplo, que foi chamado amigo de Deus. Jacó foi o homem que Deus amou. Amei a Jacó e aborreci Esaú. A Bíblia também fala a respeito do temor de Isaac. E esse Davizinho, né, nada mais, nada menos do que o homem segundo o coração de Deus, e a genealogia humana de Jesus passa por Davi. Então eu sei que nós temos muitas coisas boas para aprender com esse Davi, porque ele agradou a Deus tanto assim. Eu gostaria de falar 7 características. Tem mais, tem bastante coisa para a gente ver, mas aqui no texto tem algumas delas que me chamam a atenção. E nós vamos rechear, né, com mais algumas características para a gente poder aprender. A primeira coisa que diz aqui é que Davi, ele sabia tocar. Davi tocava harpa. Não é nenhuma novidade para nenhum de nós aqui, que Davi, de fato, ele era um adorador. Eu já disse isso por diversas vezes, que o conceito de adoração na Bíblia, ele é muito mais amplo. Às vezes você vai na igreja pentecostal, vamos adorar, e o povo fica lá, adora. Eu fui uma vez, o pastor ficou a noite inteira envolvendo a igreja para ficar adorando, e tudo adora, balançando a igreja, que não pregou nada. Então, a adoração em primeiro lugar é a vida, né? Abraão subiu ao monte para sacrificar o seu filho, e disse que iria adorar a Deus. Não é só cantar para Deus. Então, hoje é muita cantação e pouca adoração, é muito CD gravado, é muito cachê alto. Jesus disse: de graça recebeste, de graça dá. Não tem como uma pessoa ser de fato um adorador se a vida dele não adora. Como é que nós vamos dizer que nós amamos a Deus se o próprio Jesus falou: aquele que me ama é o que tem os meus mandamentos e guarda? Como é que essas pessoas cantam para Deus, né? E eles vão nessas igrejas e eles cobram esses cachês para poder cantar, contrato, viraram realmente artistas, né, do Evangelho. Existe gente, né? O Jesus que andava de jumento, o Jesus que nasceu numa manjedoura, o Jesus que morreu numa cruz, né? O Jesus que não tinha onde reclinar a cabeça. E se a proposta do Evangelho é nós nos tornarmos cada vez mais a imagem do seu Filho, segundo Romanos capítulo 8, verso 29, então, ou 28, 29, então, que negócio que é esse? O povo está cada vez mais parecido com o diabo, né? Tudo isso te darei se prostrar e adorar, quer dizer, isso que o diabo diz. Então, as pessoas cantam para Jesus, mas quem está ouvindo não é Jesus. Quem está de antena ligada ali, eles adoram outro Deus. Não dá para servir a dois senhores, não dá para servir a Deus e as riquezas. Então a gente vê hoje, nós não podemos se envolver com isso. Isso não tem nada a ver com adoração. Não existe gente que pode louvar a Deus e o louvor subir e ser recebido sem que a vida venha a ser de fato uma adoração. E Davi tinha as duas coisas. Davi, os salmos, né, de Davi, quem não conhece a maioria dos salmos, foi ele que compôs, né? Os salmos eram cantados em momentos ali de angústia, de aflição, e Davi colocava toda a sua sinceridade ali nos salmos. E não só isso, né? A vida de Davi era em coerência com as coisas que ele cantava. Nós devemos cantar para Deus e a nossa vida deve ser uma canção. Então a primeira coisa, né, que nós temos aqui para aprender com Davi,
sermos uma pessoa que o nosso coração também venha a ser alinhado com Deus. Se Davi foi um homem segundo o coração de Deus, por que eu não venho a ser? Mais do que Jesus, Davi não foi. O nosso modelo de homem é Jesus, né? Davi, apesar de ser Davi, ele tinha suas deficiências, mas a maior expressão de culto, a maior adoração foi de Jesus Cristo. Então nós também, se nós nos ampararmos a Jesus, podemos ser homens sim, segundo o coração de Deus, homens que fazem a vontade do Senhor. Então a primeira coisa é que nós venhamos a adorar a Deus. A voz não precisa ser bonita, mas o coração tem que ser sincero. Deus se agrada, Deus gosta. Da mesma forma que um pai recebe ali, o filho faz qualquer coisa, canta uma musiquinha na festinha de criança, ele não fica feliz, né? O menininho com 2, 3 anos, nosso filho, e fazendo ali, cantando, às vezes e a coreografia, mas a gente bate e chora. E Deus é assim também, né? Quando a gente faz com profundo e sincero coração, Deus se alegra. E quem que aguenta a alegria de Deus? Nós sentimos a alegria do Senhor. Quando o nosso louvor sobe, é diferente. Quem nunca sentiu, né, quando nós estamos numa igreja, fala que louvor, que unção. Porque o Pai, de fato, ele se agrada. E Deus não se agrada de qualquer coisa. Deus, ele sonda as intenções do nosso coração. Deus não recebe qualquer oração. Deus não recebe qualquer louvor. Deus recebe corações contritos, corações humildes, corações sinceros. Deus resiste ao soberbo. Deus não tem compromisso com maquiagem. Deus não gosta do hipócrita. Deus nos chama de raça de víbora. A gente vê como Jesus age, que ele é amigo ao Pai. Mas se tiver corações sinceros que adoram com a vida, e adoram, e derramam aloés e mirras no Senhor, ele fica feliz, ele gosta. Então, a primeira lição que nós aprendemos com Davi, nós também venhamos a ser homens de adoração. Comece a praticar, comece a cantar para o Senhor, comece a tocar um violão. Quem não sabe tocar nenhum instrumento, canta de forma simples, oferece o que você tem. Quem não tem tudo para dar, tem para dar tudo que tem. Tem gente que às vezes não tem muita coisa e fala, não quero dar nada. E tem gente que fica dando o que sobra e não tem sinceridade no coração. Aquela viuvinha deu muito pouco, mas para ela era tudo grande. E Jesus ficou muito feliz. Tem gente gravando CD, gravando 12 faixas, com grande coisa instrumental, e Deus se agrada da canção, às vezes até desafinada, mas com o coração alinhado com ele recebe. E nós venhamos colocar nas nossas vidas a adoração. Davi, ele era um adorador. Segunda característica, né, que a gente aprende aqui nesse texto, Davi, é que ele era forte, valente, homem de guerra. É lógico que nós temos que interpretar essa passagem a partir do Novo Testamento. Não vamos sair aí nas batalhas, né, em nome do Senhor dos Exércitos, matando gigantes. Tem gente que prega assim, terminar as igrejas, você fala assim, não, porque o gigante vai cair. E aí o cara chega, já liga o louvor no último, a vizinha já fica brava, ele já expulsa o diabo, ele já quer brigar com a vizinha. E hoje o apóstolo Paulo diz que existe uma luta assim, nós somos guerreiros, mas a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, né? Nós não devemos nem chamar o diabo e usar de juízo difamatório. Em relação ao diabo, Jesus diz o seguinte: ele nada tem em mim. Não é nem com ódio que nós lutamos. O diabo, a gente usa de autoridade, né? Ira santa, mas nós não podemos odiar, porque ódio é uma ferramenta dele. Então, essa luta nós somos chamados sim. E a gente tem que se acostumar com isso. Se de fato nós somos discípulos de Jesus, legião é o meu nome e tem que sair em nome de Jesus. Espírito imundo sai em nome de Jesus. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Por que eu não sou discípulo dele e também estou nessa para poder desfazer? Hoje é muito palestrante, você pega essas igrejas tradicionais, aqui não acontece isso porque a gente não invoca, a gente não chama. Então Jesus diz que não é isso, não, você vai na bocada, vai onde a coisa é feia, e você vê manifestação do demônio. Existe sim espírito imundo, existe possessão, e nós temos que ser guerreiros sim. Olha para o Novo Testamento, para Jesus, se não tinha. Olha para os
apóstolos na caminhada se não tinha, né, demônios. Só você olhar para o Novo Testamento, você vai ver que de fato existem pessoas possessas, né, que eles têm interesse mesmo em dominar pessoas, e nós, com essa autoridade, em nome de Jesus, ele tem que sair. Nós também. Davi era corajoso e guerreiro, e nós também somos corajosos, guerreiros, a ponto, né, de nós chegarmos a expulsar demônios. Hoje é transferido tudo para a graça comum. Hoje é o médico, é o psiquiatra, porque Deus usa os médicos. Porque hoje Deus capacita os psiquiatras. Eu sei de tudo isso. Existe uma graça de Deus em tudo isso que está capacitando os profissionais. Mas não é disso que eu estou falando. O meu reino não é deste mundo. Existe um trono assentado no nosso coração, onde existem discípulos disponíveis na mão de Deus, e não é para isso que nós estamos aqui para recorrer. O corpo de Cristo tem que crer no poder do sangue de Jesus e no nome de Jesus, e nós temos que chegar. Essas pessoas que estão atormentadas, que são problemas espirituais, nós não vamos tratar com sorrisal e com aspirina. Nós temos que chegar e atolar a mão na autoridade do nome de Jesus. O diabo tem que sair, quem tem que ter medo é ele, quem sai é ele. Ele está ao nosso derredor procurando alguém que possa tragar. Mas como é que Jesus lidou com essa situação? Com a palavra de Deus. Sai em nome de Jesus. Maior é o que está em mim, maior é o que está em nós, do que aquele que está em mim. Então nós somos também guerreiros. Terceira característica é que Davi era sisudo em palavra. Sisudo é prudente, não era irresponsável nas palavras, não era insensato nas palavras. Então isso é muito importante. Jesus, ele é maravilhoso conselheiro. Então nós também temos que ter um bom conselho. Nós temos que zelar por aquilo que sai da nossa boca. Nós temos que tomar cuidado por aquilo que sai. E nós temos que tomar cuidado por aquilo que não sai. Então não é só deixar de falar, mas é não se omitir de falar, porque a palavra liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um bom conselho, uma palavra ungida, que é espírito e vida, muda a vida do homem. Ou uma palavra, ela é verdade e ela pode matar. Se a verdade liberta, a mentira aprisiona. Hoje são muitas palavras carregadas de sabedoria humana, sabedoria demoníaca, e que não estão alinhadas com o Evangelho. Quando a palavra do homem passa a ser palavra de Deus, quando nós somos uma extensão daquilo que é o Evangelho nas nossas vidas, a coisa é diferente. Que nós venhamos a ser prudentes, que a nossa palavra venha a ser uma palavra sempre vigiada com aquilo que sai da nossa vida. Que nós venhamos a construir vida, com cuidado com o sincerismo. Eu falo a verdade mesmo, eu falo na cara mesmo. A verdade sem amor já deixou de ser verdade, já passou a ser uma mentira. E até a nossa palavra, com aquilo, com os nossos compromissos, é no máximo se Deus quiser. Nós dependemos de Deus. Então, amanhã eu estou aí. Se Deus quiser, eu vou te pagar. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Mas nós temos a boa vontade. O grande problema é quando Deus quer e quando não quer, começa a voltar para trás. Aí segunda-feira eu fechei um negócio no cavalo que eu vendi. Na segunda-feira. Na terça o homem ameaçou correr, na quarta ele devolveu o cavalo. Um problema que não tinha nada a ver comigo, não tinha nada a ver com o cavalo, um problema pessoal dele. Então só pensou nele, o cavalo não era dele, era de uma outra pessoa. Então tem pessoas que é assim, hoje ninguém aguenta nada. Que nós venhamos a ser sisudo, pragmático e ponta virada. E que da nossa boca venha construir vida. É através da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus, o Espírito Santo vai junto. Foi assim que foi na reorganização da terra, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas e havia trevas sobre a face do abismo. Que a gente possa ser também prudente, sisudo em nossas palavras. A quarta característica, que nós vemos em relação a Davi, já não mais aqui nesse texto, porque aqui disse que ele era de boa aparência. Seria uma contradição a gente dizer que isso era uma virtude, porque a palavra do Senhor diz que Deus não vê como vê o
coração. Do ponto de vista do homem, os homens podem achar até Davi bonito, não tem problema nenhum a gente achar um homem bonito, a gente achar uma mulher bonita, uma pessoa formosa, não tem problema nenhum. Mas isso não é uma virtude diante dos olhos de Deus, porque Deus ele sonda os nossos corações. Mas a quarta característica que a gente vê aqui nesse texto é que o Senhor era com ele. Então olha o que diz aqui no verso 18: de boa aparência, e o Senhor é com ele. Isso faz total diferença quando Deus é com um homem. Porque tem muitas pessoas que Deus não é com ele. Cara, é Deus que chama, é Deus que levanta, é Deus que faz tudo. Ele efetua o querer realizar. Ninguém pode vir ali se o pai que ele enviou não trouxer. O chamado vem de Deus. A pessoa ele quer ser pastor, são apóstolos, porque igrejas impuseram as mãos e ordenaram. Gente de cargo, gente de pompa, gente da linha de frente, gente do topo da pirâmide. Não tem nada a ver com Deus. Pode ter uma bancada, membros do Sinédrio ordenando pessoas. Se Deus não for com essa pessoa, não acontece nada. Davi era um homem que Deus era com ele. Isso faz total diferença quando a boa mão do Senhor é com ele. E como é que faz então para Deus ser comigo? Eu gostaria que Deus fosse comigo. A justificação pela fé não é o suficiente. Muitas pessoas falam, porque eu sou justificado pela fé, eu já tenho o Espírito Santo. Nós podemos entristecer o Espírito Santo. Jesus disse que o ramo que não dá fruto, o Pai corta. Ele estava falando para aqueles que estavam nele. Jesus disse que todo aquele que ouve as palavras dele não pratica é insensato e vai ser grande que a ruína. Então o fundamento é rochoso, mas ele tem que ser praticado. Existem condições. Como é que faz para Deus ser conosco? Jesus disse o seguinte: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser vir após mim, tem gente passando na frente de Jesus. O que tem de gente querendo andar na frente de Jesus. O que tem de gente que perdeu o temor e não tem compromisso com a palavra de Jesus. A nossa sombra, o nosso descanso está debaixo da cruz de Cristo. Nós temos que andar nos trilhos do Evangelho, calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz, andar na caminhada da fé. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Onde for a palavra de Deus, eu piso, que é chão firme. Ainda que eu tiver que ir no mar, e o mar estiver revolto, se for com Jesus, eu sei que é melhor do que estar na terra sem ele. Então é após mim. Nós não podemos andar na frente do nosso mestre, e nós não podemos também retroceder, porque Deus não se agrada dos que retrocedem. Quem bota a mão no arado já não olha mais para trás. Não é nem na frente e não é nem lá para o fim da vida. Que tem de gente que recebe a palavra com alegria e depois abre mão da verdade. Se não tivesse visto o pecado, não teria. Depois que a luz acende, Deus vai cobrar de nós. Salvação não se perde. Se nós cremos em Jesus Cristo, nem a morte, nem a vida, nem o principado, nem o potestade, nem a altura, nem a profundidade, nada vai nos separar do amor de Deus. Todo mundo pula sapateiro, outro dia está em dúvida. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. O escrito de dívida foi rasgado e encravado na cruz. Isso não é mais palavra de Deus. Quando nós vemos o Evangelho batizado e misturado, o apóstolo Paulo diz: ainda que venha um anjo do céu e pregue um outro Evangelho, esse Evangelho é maldito. Nós temos que estar aliançados com o Verbo que se fez carne. Não adianta nada ouvir a mensagem de hoje e dizer eu creio, amanhã está para outra igreja, está ouvindo a internet, com o coração cheio de dúvida. Deus não se agrada e sem fé nós não vamos entrar no descanso de Deus. Deus não é com aqueles que não são com eles. Achegai-vos a Deus e ele se chegará até vós. Existe uma condição, nem na frente e nem no fim da fila, é andando e caminhando junto com Jesus. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A ele ouvi, nem Elias e nem
Quem anda com o Filho, o Pai anda junto. Nós vamos sim provar as grandes coisas que Deus vai ser conosco, alinhados na palavra, alinhados no Evangelho. A quinta coisa que a gente vê na Bíblia, e que não está aqui já nesse texto, mas nós vamos mexer, falei 7, né? Falta pouco. É que Davi confiava em Deus. Lembra da passagem do gigante? Colocaram a armadura dele lá, ele se sentiu desajeitado, não serviu, não deu certo. Ele pegou, arrancou tudo aquilo e falou assim: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então a segurança de Davi não estava na sua força, não estava no seu arco, não estava na sua capacidade, estava no Deus de Israel. Hoje tem muito tipo de fé. O cara tem fé no bolso dele, o cara tem fé no médico. Os salmos mudaram, né? Não é para o Senhor, o salmo é para a medicina, o salmo é para o diploma, o salmo é para o gerente do banco, o salmo é para a poupança. Então Davi, ele, de fato, ele ia direto ao ponto. Ele salmodiava o Deus dele em toda e qualquer situação. Os salmos de Davi começam, você vê, num sufoco: até quando, Senhor, os meus inimigos? Ele vai para, de repente ele termina descansando. Mas eu confio em Ti, Senhor. Eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Meu socorro não vem do universo. Deus pode mover o universo para poder me ajudar. Eu pedi para o universo não sabe nem se existe. Você pode falar com o universo que ele não está nem te ouvindo. A gente pede para Deus adoração só a Deus em nome de Jesus. E se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se as minhas palavras estiverem em vós, vocês permanecerem no meu amor, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se nós pedirmos, Ele nos ouve, coisas alinhadas com a palavra de Deus. Pedida se usar, batei a escutar, buscai e achai. Todo aquele que pede recebe, todo aquele que bate abre, todo aquele que busca ele encontra. Vós que sois maus, tira de baixo de você, sabei dar boa dádiva aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celeste não nos dará coisas boas aos que lhe pedirem, então nós devemos pedir e confiar em Deus. Eu perdi um amigo do Covid, e eu vi o quadro quando ele entrou para ser internado, e ele falou assim: eu estou confiante, e é tudo assim, não, você é forte, você vai sair dessa. Toda a força concentrada no homem. Maldito é o homem que confia no seu braço, confia em si mesmo. Você é forte pra caramba, você vai sair dessa. Eu não, eu sou fraco. É isso que o Evangelho ensina. Eu sou fraco, mas quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Nós somos impotentes, nós podemos chegar diante de Deus e confessar as nossas fraquezas e colocar toda a nossa confiança na justiça de Deus. Sem justiça própria nenhuma, sem mim nada podeis fazer. Todas as nossas justiças diante de Deus são como trapo de imundícia e Ele não recebe. É confiar em Deus, é confiar em Deus por intermédio de Jesus Cristo em toda e qualquer situação, igual no início da nossa conversão, no primeiro amor, quando nós somos impactados pela graça de Deus, a mesma confiança, Ele é o mesmo Deus. Tenho, porém, contra ti que negligenciasse o seu primeiro amor. E nós venhamos, não adianta nada a gente chegar e ter elogios de Deus, e se tiver como tem, porém, contra ti. Se não tiver amor, você pode dar tudo aos pobres e entregar o seu corpo a ser queimado, ter fé de mover montanhas, e nada disso aproveitará. Que a gente possa se agarrar em Deus e crer em Deus, porque sem fé é impossível, de fato, nós agarrarmos a Deus. A sexta coisa que eu queria dizer relacionado a
Davi é que, apesar de Davi ser Davi, ele continuava sendo homem, continuava sendo falho. E nós vemos quantos deslizes de Davi na Bíblia. Não tem só coisa boa dele. Através de Davi teve o homicídio de Urias, né, o adultério com Betsaida, e o homem segundo o coração de Deus, ele também pecava, mas ele tinha uma virtude. Davi, ele tinha um arrependimento sincero. Davi, ele tinha uma capacidade de dar respostas de quebrantamento que convencia a Deus. Choro sem arrependimento sincero não convence Deus. Crise de remorso não convence Deus. Arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é metanoia. Arrependimento é nós estarmos indo para a direita e a gente ir para a esquerda. Esse negócio de falar assim, não, eu peco, depois eu falo com Deus, eu peço perdão, e sem sinceridade, isso é estelionato que Deus não recebe. Ou então nós pegarmos e acumularmos a nossa sujeira e ficar empurrando debaixo do tapete, nós vamos viver culpados. Nós temos que ser homens, e para ser santo, todo homem santo tem que saber que é pecador. Como Paulo disse que era o principal dos pecadores. A santidade, nós só conseguimos chegar a uma vida santa quando nós sabemos que nós somos pecadores. E Davi sabia, em pecado me concedeu a minha mão. Ele sabia da fraqueza dele, mas ele se arrependia. Arrependimento não é melhorar, não é dar um tapa, não é dar uma vernizada. Eu estava saindo com 5 mulheres, agora eu diminui 3, eu estou com 2 só. Como se Deus achasse que isso fosse legal. Eu assaltava um banco, agora eu só assalto uma banca. Não adianta nada. Isso é cinismo e você vai trazer juízo para a sua vida. Arrependimento não é dieta de fazer ou deixar de fazer o mal. Arrependimento é cortar o braço. Arrependimento é cortar a perna. Arrependimento é arrancar um olho. É deixar de fazer. É não deixar que esses membros que nos matam venham crescer dentro de nós. E nós mudarmos de direção. Igual aconteceu com Zaqueu. Se alguma coisa eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais e descido da metade dos meus bens aos pobres. Hoje houve salvação nessa casa. Tem que ter obras, tem que ter mudança, tem que ter movimento. Deixar de ir para a direita e voltar para a esquerda. E Davi era assim. Davi tinha sinceridade, Davi orgulhava, sofreu muito diante de Deus, porque Deus não poupava o Davizinho e não poupa ninguém. Isso sim é decreto de Deus. As leis da vida. Decreto de Deus não é que Deus decretou, esse aqui vai se estrepar. Isso aí é determinismo e não existe no Evangelho. É a Deus a fortuna e o Deus destino que Deus abomina, porque eu nasci assim, porque eu vou morrer assim. Os decretos de Deus antes da eternidade, vai por ali que você vai se estrepar. Não vai, se estrepa mesmo, pode ser Davi. Vai por aqui que é caminho de vida. Isso é caminho de vida. De Deus não se zomba, o que o homem plantar, ele também ceifará. O salmo mais conhecido de Davi, que ele estava gemendo do pecado, é o 51. Mas eu te convido a você ler o 38. Você vai ver quantas coisas que estavam explorando na sua carne. A arritmia no coração, sentindo espetado. Davi ali sofrendo por conta dos seus pecados. Era um homem falho, mas que colocava isso diante de Deus e com honestidade. E por último, eu gostaria de dizer, Davi, já pegando o gancho, Davi, ele era homem, Davi, ele era falho, e nós aprendemos com os acertos de Davi, e nós aprendemos também com os erros de Davi. Bem-aventurados humildes, essas coisas nos serviram como exemplo, como está escrito ali na carta aos Coríntios. Que nós possamos aprender também com os erros de Davi. Em Davi nós vemos as grandes vitórias, mas nós vemos as derrotas de Davi. O maior inimigo de Davi não era o gigante Golias. O maior inimigo de Davi era ele mesmo. Uma mulher bonitona pôde derrubar. Davi também foi negligente na sua casa. A gente vê ele passando ali problemas com seu filho Absalão, é só a gente deu o texto. Então, aquele que não cuida dos seus pode ser rei de Israel, tem negado a fé. Que nós venhamos a aprender com os erros de Davi. Se aconteceu com
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e nós venhamos a pedir a Deus: Senhor, não me deixe cair em tentação. Esse que fala: Senhor, não me deixe cair em tentação, é segurado pela graça de Deus. Esse que fala: Jesus, me segura que eu estou indo, vai ser seguro. Que nós venhamos a andar no temor do Senhor, é a graça de Deus que nos sustenta. Nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças, pelas nossas próprias maldades. Não venhamos a transferir a nossa culpa para o diabo, porque o grande diabo da história sou eu. O diabo é oportunista, e quando ele encontra a oportunidade, nós carregamos o mal dentro de nós e ele só dá o pontapé. Ele está querendo ver as fraquezas, ele está ao nosso redor, procurando a quem se pode tragar, mas o anjo do Senhor habita ao redor daquele que tem. O temor do Senhor é que garante o anjo ao nosso redor. Quem anda de qualquer jeito, quem anda no caminho da insensatez, quem anda no caminho largo, vai estar desguarnecido e nós vamos quebrar a cara. Em Davi nós aprendemos que se nós formos em nome do Senhor Jesus, esta é a fé que vence o mundo e nós podemos ser vitoriosos. E se nós aprendemos, se nós andarmos segundo os impulsos e as inclinações da nossa carne, da nossa alma, nós também vamos quebrar a cara. Que a gente possa se filtrar, se examinar, olhar para dentro. O reino de Deus não é externo, o reino de Deus é preenchido externamente. Ele não vem de visível aparência, ele está dentro de nós, o trono está dentro de nós, todo o pecado acontece dentro do nosso coração. Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela, mas se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Existe um olhar divino e santificado das nossas vidas. Que nós venhamos a inclinar o nosso coração para o bem, que a nossa alma possa estar inclinada para o Espírito Santo, que a gente venha dar fruto nessa terra, 30, 60, 100 por um. Amor, bondade, benignidade, domínio próprio, fidelidade, porque Deus nos designou para que a gente venha dar muito fruto. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês venham dar muito fruto. Deus está procurando, preparando um povo zeloso e de boas obras, e as nossas obras mostram a fé que a gente tem. Quando nós praticamos o bem, é porque nós cremos em Deus, e isso passa a ser a ponta do processo, a extensão do bem que Deus fez em nós, e passa a ser um fruto. E Deus se agrada muito. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, que as nossas boas obras venham ser conhecidas diante dos homens, para que vejam e glorifiquem o vosso Pai Celeste que está no céu. Essa mensagem eu gostaria de deixar para a igreja nesta noite, que a gente possa aprender com Davi, e que a gente venha também alinhar o nosso coração, para que a gente venha ter o coração também alicerçado na palavra, e venhamos ser homens segundo o coração de Deus. Deus abençoe.